Opa! Olá, William. Boa noite. Você está conseguindo me ouvir bem, William? Vamos fazer um teste aqui enquanto a gente aguarda mais um minutinho. Confirme para mim se você está conseguindo me ouvir com clareza, por favor, William. Opa! Bom, então vou começar aqui então agradecendo a tua presença, a presença de outros aqui que vão com certeza conectar conosco. Qualquer dúvida que vocês forem tendo no inteirinho aqui da apresentação, já pode deixar a pergunta aí formulada, ou pode ir colocando a pergunta no chat, que eu estou conseguindo aqui ouvir aqui no estúdio. E eu vou falar um pouco, na verdade, o tema desse warm-up é um tema extremamente importante, porém eu vou, para aqueles que não conhecem a gente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Israel Vieira de Souza. Uma das várias funções que a gente acaba agregando no decorrer dessa caminhada profissional, uma delas é professor. Eu sou professor de finanças corporativas, professor de estratégia e gestão e liderança. Atualmente nós ministramos nossas aulas na Golden Bridge Business School. É uma escola que tem o seu estabelecimento na cidade de Manaus. Porém, nós estamos avançando e crescendo e vamos expandir agora no ano de 2025 no ensino também online, tá? Então, e aí nós temos um produto, deixa eu até falar um pouco sobre essa questão também do próprio warm-up. Nós temos um produto, esse produto nosso, nós acreditamos piamente e fortemente na questão da educação e no acúmulo do conhecimento e na partilha desse conhecimento. Esse é um dos propósitos que nós temos, e dentre eles, exatamente, são os eventos que nós acabamos lançando, que nós alcunhamos ele de Warm-up Golden, que significa aquecimento dourado. E lógico que o Warm-up Golden, ele consiste em a gente escolhe um tema específico, e nesse tema específico, nós abordamos e discorremos um pouco como forma de cumprir o nosso propósito, de fato, que é
a questão do acúmulo de conhecimento, e esse acúmulo de conhecimento nós fazemos o compartilhamento. Então, o tema desse warm-up, hoje, inclusive é o primeiro warm-up do ano de 2025, nós vamos, de antemão aqui eu já deixo informados que nós vamos ter um segundo warm-up que vai ocorrer daqui a 2 semanas, mas vamos tratar e trabalhar hoje, desenvolver hoje, sobre a importância da gestão do ciclo de receita nas finanças hospitalares. Esse assunto, o que nos motivou, de fato, a trabalharmos esse assunto, foi que, em dezembro, agora no mês passado, houve o lançamento do 4º observatório da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Esse observatório, ele traz um panorama muito complexo a respeito da saúde suplementar. E lógico que, pela robustez desse relatório, dessa publicação, a gente acaba ali tendo que optar e escolher por um tema. Bem, como eu comentei com vocês agora há pouco também que eu sou professor de finanças corporativas e há mais de 10 anos nós estamos no segmento hospitalar, embora tenhamos passado pela indústria, pela construção civil verticalizada e os últimos 11 anos nós estamos em hospitais, ou dirigindo hospitais, ou fazendo consultoria de hospitais, ou prestando outro tipo de serviço como assessoria, a gente percebe que há uma robustez muito grande no lançamento do observatório e olhamos principalmente para a parte que envolve a gestão econômico-financeira. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que houve alguns números que evoluíram, e essa evolução desses números trazem impactos positivos, e outra evolução desses dados traz impactos positivos. Bem, com base no Observatório ANAP, eu também, como um acadêmico de gestão contemporânea das organizações, hoje nós somos mestrando pela Fundação No Cabral, nós estamos começando a exercitar algo que a gente gosta bastante, que também é necessário, que são a produção e a elaboração de artigos. Então, nós olhamos para as informações que estavam contidas lá no Observatório da ANAP, e com isso, olhamos também para o mercado, já que a gente está dentro da área da saúde, e principalmente dos hospitais privados, e produzimos um artigo. Esse artigo foi o primeiro que nós publicamos no ano de 2025. Nós temos uma newsletter também chamada Insights do Professor. Se você ainda não conhece essa newsletter, a gente convida você também a conhecer e a ser assinante, porque nós divulgamos também muito conteúdo, bastante conteúdo relevante para quem atua, seja na área da saúde ou atua no âmbito de gestão econômica e financeira. Portanto, nós escrevemos um artigo e o tema do warm-up é exatamente o tema do artigo que nós escrevemos, que fala sobre a importância da gestão do ciclo de receita nas finanças hospitalares. Então, esse é um tema que ele está sempre em voga. Isso nos motivou a escrever, a produzir esse artigo com base no Observatório da ANAP, e vimos a necessidade e a oportunidade de compartilhar também com vocês esse artigo. Nós preparamos uma apresentação com os principais pontos, uma síntese do artigo, haja vista que o artigo está com uma robustez muito grande, e se você quiser ler na íntegra, esse artigo está disponível na nossa newsletter, na nossa revista eletrônica, dentro do próprio LinkedIn. Então, me permitam agora, eu vou compartilhar aqui a nossa tela para a gente seguir com a nossa apresentação e ir mesmo direto ao ponto, que é aquilo que interessa realmente.
para que a gente consiga evoluir e ir ao que interessa. Então, eu vou compartilhar minha tela nesse momento. E aí há sempre um pequeno delay entre o que a gente acaba pronunciando aqui com a resposta de vocês, mas eu vou perguntar aqui se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação, para a gente poder seguir. Eu vou aproveitar que mais uma vez agradecer ao William, que está conosco aqui também e participando do chat. Se estiver visualizando, William, confirma para mim aí, por favor, para a gente poder seguir, porque tem esse delay, como eu comentei com vocês. Bem, eu acredito que estejam conseguindo verificar. Então, vamos lá. Então, o tema desse nosso warm-up vai falar sobre a importância da gestão do ciclo de receita nas finanças hospitalares, e escrevemos um artigo também em nossa revista que está disponível. Opa, obrigado, William. Tá? Bem, a apresentação de hoje, o warm-up de hoje, ele traz uma análise, tá? Uma análise crítica com relação à gestão do ciclo de receita e como é que ela impacta na saúde financeira dos hospitais. E aí o foco é exatamente nos hospitais brasileiros. Com isso, a gente fala um pouco e aborda um pouco desses desafios que são abordados, que a própria informação dentro do observatório traz. Um deles é realmente o atraso nos pagamentos e glosas, além de um ciclo num prazo médio de recebimento extremamente alto, que nem sempre ele acaba consoando ou orquestrando com o prazo médio de pagamento. Então, há uma necessidade de interação muito grande, na verdade, eu diria até que de dependência nessas áreas, entre as áreas que envolvem o faturamento e as áreas que envolvem a área de compras, tá? Então, também vamos falar um pouco das suas consequências na perenidade e na perpetuidade das instituições de saúde, mas não somente no tocante ao que a gente fala de sustentabilidade, mas propriamente também fala de como é que as instituições hospitalares, principalmente as privadas, elas podem tornar-se ou podem manter-se mais competitivas na questão do mercado em si. Bem, também eu trago aqui algumas estratégias e algumas dicas de como é que a gente pode melhorar um tanto quanto a nossa eficiência operacional, e isso, lógico, no final eu também trago uma necessidade que existe de reforma no setor da saúde suplementar, tá? Então, eu quero trabalhar com vocês hoje, falar um pouco e introduzir um pouco sobre o ciclo de receita na saúde suplementar, tá? Primeiro, eu comentei com vocês um pouco da minha experiência em outros segmentos. Participei de segmentos da indústria. Esse segmento, estive no segmento eletroeletrônico e no segmento termoplástico. Fiquei algo em torno ali de uns 13 anos, depois fiz uma movimentação para a área de construção civil, né? Fiquei praticamente um ano e 6 meses na área de construção civil verticalizada, depois fui ali para a área de concreto usinado, e os últimos anos que completam os 25 de experiências que eu tenho foram na área hospitalar. E eu afirmo a vocês que uma das coisas que mais me chamou a atenção e me chama a atenção até hoje é que a gestão do ciclo de receita de um hospital, ele é de uma complexidade tamanha. Por quê? Porque ele vai desde a admissão do paciente até, eu coloquei aí no slide, o pagamento final pelo serviço prestado,
mas eu vou um pouco mais além. Na verdade, até a quitação do recurso de glosa que é feito, ou seja, quando existe a integralização total ou final daquele serviço que foi prestado, mas que teve, porventura, uma glosa, essa glosa ela foi recursada, esse recurso foi acatado, esse recurso que foi acatado foi pago, então, enfim, é de uma complexidade tamanha e de um tempo de percurso também extremamente longo. Então, fazer a gestão desse ciclo, tá? Ela é imprescindível para que a situação econômica e financeira de uma instituição ela seja sustentável, ela seja concreta, ela tem ali, eu sempre gosto de trabalhar muito isso em sala de aula, mesmo presencial, de que é necessário pensar no dia de amanhã e pensar no ano seguinte e pensar nos próximos 10 anos. Por quê? Porque uma boa gestão do ciclo de receita hospitalar, ele influencia diretamente nesse tempo de vida, nessa perenidade, nessa perpetuidade, e a gente não pode esquecer sempre também dessa competitividade que as instituições elas precisam ter. Então, não basta eu apenas cumprir com um objetivo de ter uma prestação de serviço de qualidade, mas eu preciso com que tal gestão ela seja competitiva no mercado. Então, eu comentei com vocês que o tema do Armap de hoje ela é um desdobramento de um artigo que eu escrevi. Esse artigo que eu escrevi, ele foi proveniente do quarto balanço observatório da ANAP, que foi divulgado agora em 2024, em dezembro, no mês passado. Então, ele traz um cenário que é o seguinte, ele mostra que houve uma melhora no lucro das operadoras, tá? Porém, os hospitais, eles ainda sofrem, tá? E ainda se deparam com grandes desafios significativos. E que desafios são esses que são impactantes? Os atrasos no pagamento e duas, o volume de glosas que são excessivas. Então, diante desses dois desafios, que são desafios não somente gigantescos em suas proporções, mas são gigantescos em seus impactos, é necessário que a gestão desse ciclo de receita ela seja uma gestão minuciosa, uma gestão muito pragmática, uma gestão muito analítica, muito detalhada, mas também que seja uma gestão estratégica. Porque essa gestão orquestrada do ciclo de receita é o que vai garantir com que as instituições hospitalares privadas elas sejam elas tenham de certa forma a sua sobrevivência garantida. Mas não basta apenas sobreviver. É necessário e isso é um reflexo de uma boa gestão do ciclo de receita, que haja também uma evolução das organizações hospitalares. Né? Não pode simplesmente se conformar em sobreviver. Então, há eu até diria que uma certa como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, uma certa simplificação da gestão do ciclo de receita hospitalar, atribuindo que isso é apenas responsabilidade do faturamento, e não é. Vejam bem, nós estamos falando de um ciclo de receita na saúde hospitalar ou na saúde suplementar. Então, significa que esse ciclo, ele é composto por vários departamentos, por vários setores, por várias áreas que formam um ecossistema que não basta simplificar ou atribuir que o responsável pela gestão do ciclo de receita é simplesmente do coordenador de faturamento, ou é simplesmente do coordenador de auditoria, ou de glosa, recurso de glosa, mas é necessário com que haja a compreensão de todos os stakeholders que compõem e estão dentro do âmbito hospitalar, entenderem que eles fazem parte
e parte importante da gestão do ciclo de receita, tá? Isso precisa ficar muito, muito claro. Bem, não tem como nós, então, não começarmos a falar do primeiro grande desafio que as instituições hospitalares elas enfrentam, que são os atrasos de pagamentos e glosa. O quarto balanço, né, o quarto observatório do balanço da ANAP, ele traz um dado extremamente preocupante. Ele mostra exatamente ali que o prazo médio de recebimento em 2024 ele foi de 65,63 dias e que houve uma melhora quando comparado com 2023, que era de 77,24. Entretanto, é importante frisar que isso ainda está muito longe, muito além do que deve ser o ideal. Até porque, lembra que nós falamos agora, bem lá no começo da nossa live, que o ciclo operacional e o ciclo financeiro, ele tem outros termos, né, que compõem essa equação. Então, você imagina que se o prazo médio de pagamento, embora esse aqui não esteja em voga, a atuação da área de suprimentos, que tem um impacto diretamente na gestão econômica e financeira do hospital, mas imagina que se o prazo médio de pagamento dos fornecedores, né, e não só a área de suprimentos, mas a área de contratos, tudo aquilo que representa desembolso, saída de caixa, tiver com prazo médio de pagamento de 30 dias, há um hiato nesse ciclo financeiro, onde se paga primeiro com 30 dias e se recebe 30 dias depois. Então, isso compromete de uma maneira mas muito danosa, muito nefasta, com relação ao fluxo de caixa de um hospital. Então, mesmo que tenha havido essa melhora no prazo médio de recebimento dos hospitais junto aos convênios, mas ainda assim ela está acima de 60 dias, né? Eu vou aproveitar aqui e ler a participação do William, que é muito importante. Ele colocou aqui o seguinte: olha, o ciclo abrange toda a jornada do paciente dentro do hospital ou clínica, no agendamento, na marcação, na solicitação do evento junto à administradora de saúde do paciente. Fazer uma solicitação de SADT, e aí para quem está conosco, não sei se todos são da área hospitalar, mas de qualquer maneira, como a live fica gravada, SADT significa Serviços Auxiliares de Diagnóstico Terapêutico. Necessita muitas vezes seguir a conduta correta, com justificativa e evidência para muitos eventos. Essas faltas de documentação obrigatória são processos ineficientes e trazem glosas, além de que eles aumentam o prazo médio de recebimento, porque muitas vezes você vai encaminhar e enviar essa conta fora do prazo. O outro grande desafio que o quarto balanço do Observatório ANAP traz, né, é exatamente o índice de glosa. Então, foi registrado pela própria divulgação do balanço que os índices de glosas estão acima de 18,5%. Eles estão 18,51%, né, das contas hospitalares foram inicialmente glosadas pelas operadoras de saúde, do plano de saúde. Então, isso significa que se você encaminha 100 contas, das 100 contas que você encaminha, quase que 20 contas são glosadas de forma inicial. E com isso, um desdobramento desse segundo dado, desse segundo grande desafio da glosa, é o fato de que somente 2% são mantidas após negociação. Então, ou seja, há um distanciamento muito grande entre o tempo de serviço prestado e o tempo de recebimento desse serviço. E dois, você, além de ter esse tempo extremamente longo, você ainda não consegue receber
em sua integralidade aquele serviço que foi prestado, aquele serviço que foi ofertado. Tá? Então, qual é o impacto disso? O impacto de um prazo médio de recebimento longo e um prazo médio de um índice de glosas muito alto, sendo que apenas 2% são mantidas delas após a negociação. Bem, ocorre que esses atrasos e essas glosas, elas impactam diretamente no fluxo de caixa dos hospitais. Então, quando a gente fala que elas afetam diretamente o fluxo de caixa dos hospitais, isso quer dizer o quê? Que os hospitais ou as instituições hospitalares, principalmente as privadas, mas com certeza também as públicas e as de terceiro setor padecem do mesmo problema, é que você vai necessitar de um tipo de capital de terceiro, vai ter que tomar algum tipo de capital emprestado, ou de banco, ou algum outro convênio que tenha um prazo de recebimento menor do que esse de 65,63, ele é quem vai, de fato, financiar essa necessidade de capital. Bem, ocorre que quando eu tenho esses atrasos e esse alto índice de glosa, o meu fluxo de caixa fica comprometido e isso significa que a minha capacidade de investimento em infraestrutura, tecnologia e qualificação de pessoal fica comprometido, porque a verba fica muito curta. O dinheiro demora a entrar em caixa e quando ele demora a entrar em caixa, eu acabo tendo o quê? Eu acabo não recebendo o valor em minha integralidade. Então, se eu estou falando em 18,51% de contas hospitalares, vou fazer uma conta muito simplificada aqui para a gente poder entender. É como se eu tivesse R$100 para receber, mas desses R$100 eu só vou receber R$80, 20 foi glosado. E aí, lembrando que quando eu presto serviço, lembra que nós falamos do prazo médio de pagamento dos fornecedores? Né? Não só fornecedores, mas prestadores de serviços, colaboradores, impostos, isso tudo eu já fiz um desembolso. Então, é por isso que nós não devemos atribuir de maneira simplória que gestão do ciclo de receita é só responsabilidade do faturamento, jogar essa sobrecarga em cima do faturamento, mas entender que isso é um ciclo e esse ciclo ele tem vários departamentos, vários setores e trata-se de um ecossistema econômico-financeiro que visa, de fato, a sustentabilidade da organização. Tá? Bem, um outro dado interessante que o próprio observatório ele traz é sobre as provisões de sustentabilidade financeira. Tá? Não sei quantos já ouviram falar da PEONA, mas a PEONA é a provisão de eventos ocorridos e não avisados. Então, essas chamadas provisões técnicas, elas também trazem um impacto significativo na liquidez dos hospitais. No terceiro trimestre de 2024, então a gente está falando ali dos meses de julho até setembro, o observatório refere-se que houve um aumento da PEONA. Então, o que ocorre? Quando essas provisões de eventos ocorridos e não avisados, elas aumentam, ela automaticamente faz o quê? Ela reduz isso do resultado do setor ou das instituições. Então, no terceiro trimestre, a PEONA aumentou, representou ela teve um aumento, e esse aumento dela fez o quê? Reduziu 3,33 bilhões dos resultados. Então, quando essas provisões elevadas, elas não somente acabam drenando, né, reduzindo, corroendo os recursos imediatos, mas elas também dificultam o planejamento financeiro. Elas fazem com que esse planejamento financeiro ele seja mais complexo. E aí, quanto mais complexo é o planejamento financeiro, em detrimento disso, mais existe a dependência de capital externo. Falamos isso agora há pouco no slide anterior, né?
ou eu vou precisar recorrer a bancos, ou eu vou precisar recorrer isso a clientes, convênios que têm um pagamento num prazo inferior ao prazo médio de 65, 66 dias. Bem, um cenário como esse afeta diretamente a capacidade dos hospitais de negociar em condições favoráveis com seus fornecedores e investidores. Existe uma perda, né, de capacidade de negociação. Então, quando eu perco essa capacidade de negociação, eu preciso urgentemente reformular a minha estratégia de gestão e de controle. E, novamente, aqui eu friso aquilo que falei agora há pouco, falei no começo da nossa live, e devo discorrer aí até o final, que é exatamente o quê? É de acreditar e de acreditar que isso é responsabilidade somente do faturamento, ou somente do recurso de glosa, ou somente da auditoria. Gente, a gestão do ciclo de receita, ela é uma responsabilidade compartilhada, onde cada engrenagem precisa operar de forma responsável, responsiva, eficiente, eficaz, para que tenha um resultado efetivo. Tá? Então, é importantíssimo que quem está dentro do segmento hospitalar, dentro da organização, ela tem uma compreensão muito clara do quanto ela contribui de maneira negativa ou positiva. Isso vai depender muito do desempenho e da performance, tá? Muito bem, William, exatamente isso. Ela engloba a capacitação de todos os setores e nós vamos tocar exatamente nesse ponto, nesse viés que você está levantando para a gente, tá bom? Bem, vejam só como a situação é uma situação preocupante pelo que o observatório traz, e com isso reforça exatamente a necessidade de que a gestão do ciclo de receita hospitalar ela seja um compromisso, um comprometimento de todos, tá? As margens operacionais e as margens de investimento, elas mostram exatamente o seguinte: olha, quando eu comparo despesas versus receita, a média aponta que 93, que as despesas representam 93%, tá, da receita líquida nos últimos 4 anos. Então, trazendo isso numa analogia, ela quer dizer exatamente o seguinte: olha, em um faturamento de R$1.000, e aí eu estou falando aqui já da receita líquida, onde eu faço as deduções de comissões, de devoluções e tantas outras deduções que eu preciso fazer, que não são deduções tributárias, né? Menos as deduções tributárias, né? Então eu vou pegar 1.000, vou simular aqui que isso tudo vai dar 10%, esses 1.000 vezes 10% é 100, significa que a minha receita líquida vai ser de 900, tá? Ou seja, 93% da minha receita é despesa. Então você imagina que quando a gente vai olhar exatamente para a lucratividade, tá, da instituição, ela praticamente tende a zero. E daí não é à toa que nós temos muitos hospitais que já há muito tempo operam no prejuízo. E lembrando que é importante fazer essa distinção, que nos slides anteriores nós estávamos falando de fluxo de caixa, regime de caixa, o dinheiro entrando na conta e o dinheiro saindo da conta. Aqui nós estamos fazendo, na verdade, o relatório e o observatório, ele traz o quê? Aqui ele está falando de um regime de competência. Então, ou seja, a margem de lucro ela é mínima, e essa margem de lucro mínima ela ainda demora exatamente a fazer o quê? A se converter, esse lucro se converter em caixa.
Então, é um cenário extremamente preocupante que isso deve ser a preocupação não somente da diretoria, não somente do ciclo do faturamento, mas isso deve ser uma preocupação de todos os envolvidos no ciclo de receita. Bem, e aí a gente percebe que quanto maior é o peso da despesa comparando com a receita líquida, menor vai ser os investimentos ou o percentual desses investimentos que deveriam serem feitos nos hospitais, seja com tecnologia, seja com capacitação de pessoal, conforme o William trouxe para a gente aí. Então, 41,76% dos investimentos foram reduzidos. Por quê? Porque os hospitais relataram que os investimentos foram menores do que o planejado em 2024. Porque você tem um problema de descompasso de fluxo de caixa, além de ser extremamente prejudicado pela glosa, com uma estrutura de custo, quando você vai para um regime de competência, extremamente alto, né? Um peso de 93%. E aí, olha só, um outro dado que a ANAP traz que deve nos preocupar com toda certeza. Tivemos uma média de 77% de taxa de ocupação. Então, o observatório, ele traz a seguinte observação, que a taxa de ocupação, ela permaneceu estável. Só que o que aconteceu? Houve um aumento nas despesas do paciente dia. Então, em termos de ocupação hospitalar, ela manteve-se, operando praticamente com 80% de sua capacidade. Entretanto, percebe-se ali pelo dado que falamos anteriormente das margens operacionais, percebe-se que houve um aumento das despesas no paciente dia. Essa conjuntura e toda essa amálgama que nós temos ali, ou correlação entre despesas versus receitas, os investimentos reduzidos, a taxa de ocupação, um prazo médio de recebimento ainda acima de 60 dias e uma glosa de 18%, essa conjuntura, ela não só apenas compromete com que haja uma renovação tecnológica dentro do parque de equipamentos de um hospital, mas também de renovação tecnológica com relação a RP, a BIs, a software, a automação propriamente dita. Só que também ela traz uma queda, ela prejudica também a qualidade assistencial, tá? Por quê? Ela vai exigir um maior controle operacional para que você possa mitigar o impacto nos resultados financeiros. Então, gente, ocorre é que essa conta, ela precisa fechar. Se essa conta, ela não fecha, operando com baixa lucratividade ou com prejuízo, operando com um caixa extremamente comprometido, vocês imaginam o quanto é exatamente complexo, de fato, uma gestão do ciclo de receita hospitalar. E aí, reiteradamente, falamos aqui que isso não é apenas responsabilidade da área de faturamento. Isso deve ser o compromisso, o comprometimento de todos os atores envolvidos no processo. Então, hospitais que operam de forma ilhada, de forma não conexa, de forma não conectada, com toda certeza são hospitais que estão respirando por aparelhos no tocante à gestão econômica e financeira. E evidentemente que a pior coisa de um hospital fechar é você saber que você vai reduzir a quantidade de oferta de leitos para a população aonde se encontra. Então, existe a
a extrema necessidade, eu diria até que de maneira muito vital, muito cabal, a compreensão de que todos os departamentos que compõem a área hospitalar, elas entendam que elas são responsáveis e contribuintes pelo resultado e pela gestão econômica e financeira. E de que quando se fala em ciclo de receita, não é somente a área de faturamento que é responsável, mas todos são responsáveis, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma observação a fazer, a realizar, por favor, fiquem à vontade de fazer. Eu estou conseguindo aqui ter acesso ao chat, tá? Eu gostaria que vocês pudessem ali participarem, se alguma coisa que a gente está trazendo aqui, vocês não conseguiram entender, a gente explica novamente. Essa live que a gente, de fato, prepara para vocês é exatamente para que vocês possam ali dirimir todas as dúvidas e a gente faça disso um momento em que a gente recebe e compartilha conhecimento, né? Micael chegou aqui. Obrigado, Micael, pela tua participação. Seja bem-vindo, tá? Próximo slide. Bem, eficiência operacional. Eu destaco aqui um ponto que ele remete exatamente às minhas experiências enquanto executivos de hospitais, né? E hoje atuando muito mais de maneira como consultor e como assessoria, tá? Lógico que toda aquela primeira e segunda parte que nós falamos aqui dos grandes, da complexidade, que é a gestão do ciclo de receita, que gestão do ciclo de receita não é somente envolve faturamento, mas envolve todos os departamentos e todas as áreas que participam, né, dessa prestação de serviço. Tem um ponto importante aqui que nós falamos de fato da dificuldade de se trabalhar com caixa e que com caixa limitado em detrimento de um prazo médio de recebimento alto, de alto índice de glosa, de que eu tenho escassez, né, racionamento de caixa, dificilmente eu vou conseguir investir na capacitação que nós falamos aqui do colaborador que o William colocou. E agora eu vou falar, de fato, exatamente ainda sobre a eficiência operacional, que integrar sistemas de ERP requer, de fato, que você tenha recurso financeiro para poder você automatizar muita coisa. Então, bem, mas para que a operação seja eficiente, eu preciso trazer sistemas de gestão integrada, tá? Isso é crucial para que eu consiga fazer ou ter uma otimização do ciclo de receita. Eu vou aqui... William, vou ler aqui um pouco do chat, depois a gente volta para o slide aqui. Sim, na recepção do paciente deve ter a codificação correta, documentação completa, verificação da elegibilidade para evitar cobranças indevidas, autorização prévia, revisão antes do envio do faturamento. Parece básico, mas se não tiver todos feitos com eficiência, a glosa pode acontecer, né? Então, obrigado, William, mais uma vez pela participação. Também traz, sei que glosa acontece, mas muitas são evitáveis e muitas revertidas. Então, o William traz um componente aqui, uma comprovação de que realmente é um trabalho de time, é um trabalho de equipe, é um trabalho de grupo, é um trabalho corporativo, onde requer que todos estejam envolvidos, cientes, conscientes e que queiram fazer o processo de maneira adequada para que a instituição não seja prejudicada, né? E, por conseguinte, o paciente também, porque se um hospital vai mal das pernas, vai ruim, ele fecha, a gente fecha o leito e aí isso é prejudicial para o paciente. Então, voltando para o slide aqui, mais uma vez eu quero agradecer a participação do William. Voltando aqui para o slide, hoje nós precisamos dos RPs cada vez mais e mais. E aqui eu destaco sistemas como MVSoul, o Tazi da Philips,
o da Agfa Healthcare, tá? São RPs hoje que têm uma robustez muito grande, atendem plenamente as instituições, mas, além de ter o RP, é necessário usar. E como componente ou como consoante para os RPs, eu também trago aqui as empresas de tecnologia como a Wino Health Tech, a Bionex, que trabalha tanto com o portal de compras, como planejamento de compras, como o Planex, que foi um dos produtos também que nós implantamos em um dos hospitais que tivemos a oportunidade de dirigir, mas também traz hoje um produto muito bom chamado BeCare, tá? Temos também o Zero Gloss Tecnologia, temos um outro RP, esse já é para mais para pequena e média empresa, que é a OMI e a Controladoria Digital. Então, todo esse arcabouço de sistemas, de empresas de tecnologia, elas consistem em quê? Consistem em que a gente precisa cada vez mais e mais trabalhar na automatização dos processos. Não, a gente não pode mais permanecer no analógico. O mundo é tecnológico, o mundo é tech, e nós precisamos cada vez mais e mais abraçar, avançar e trabalhar na implementação de tecnologia. Bem, lógico que aquilo que nós falamos, é necessário que haja recurso financeiro para que a gente invista em tecnologia e que essa tecnologia ela permita com que a gente tenha cada vez mais e mais eficiência operacional. Mas quando eu consigo trazer toda essa caixa de ferramenta entre sistemas e empresas de tecnologia, além de eu automatizar os processos, eu vou fazer o quê? Eu vou, de fato, reduzir os erros dentro do processo. Com isso, eu passo a ter uma otimização do tempo na emissão e análise dessas contas. Eu não fico com o prazo estrangulado ali, tendo que muitas vezes encaminhar essa conta para não perder o prazo, mas aí eu fico sujeito a quê? Eu fico sujeito a glose, né? E aí, essas empresas de tecnologia com os RPs, uma vez implantados, eles permitem com que a gente faça um acompanhamento nosso em tempo real. Bem, eu não coloquei aqui o link, mas eu posso depois compartilhar no nosso chat dois webinars que eu fui convidado pela Wino, que eu participei, que ele frisa e deixa muito evidente exatamente isso, o acompanhamento real dos contas a receber. O William colocou aqui, trabalhei com o Tazi. O Tazi é um dos sistemas maravilhosos, eu particularmente gosto muito, trabalhamos na implantação dele em um dos hospitais que eu tive ali o privilégio, a oportunidade de trabalhar em Manaus. É um sistema muito bom e que ferramentas como o Eno integram muito bem no Tazi, permitindo exatamente com que haja esse acompanhamento, esse monitoramento em tempo real, não somente das contas a receber, como traz uma gama de indicadores que nos ajudam ali na tomada de decisão. Pessoal, uma vez em que há a integração entre os sistemas de gestão integrada com essas empresas de tecnologia, que são os BIs, os hospitais vão passar a ter um controle muito maior sobre as operações financeiras, e isso vai permitir com que haja um aumento na previsibilidade do fluxo de caixa. Então, praticamente a gente não fica com uma visão curta ou uma visão muito vinculada ao passado, tá? Mas ela aumenta de fato essa visão, essa previsibilidade no fluxo do caixa, e isso é essencial para que haja um alinhamento dos orçamentos, tanto as demandas do mercado quanto as dinâmicas do mercado, uma vez em que a área hospitalar ela é extremamente dinâmica. Bem, e aí é necessário que a gente possa trazer indicadores de desempenho que possam contribuir, fomentar
com o acompanhamento desse resultado. Então, precisamos monitorar o prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento, ele olha e acompanha de perto o tempo médio em que nós estamos levando para receber pelo serviço prestado. E é importante que esse indicador seja um indicador que ele não apenas consiga mostrar de maneira geral, mas que ele consiga mostrar também por convênio, porque a partir daí você consegue verificar qual é o convênio que tem o maior tempo para remunerar o serviço que foi prestado pelo hospital e com isso a parte comercial poder interagir junto com esse convênio para chegar num denominador comum e reduza esse tempo do prazo médio. O terceiro indicador que a gente traz aqui como sugestão é que implante o indicador de glose, acompanhe a proporção das contas que são contestadas, tá? Mais uma vez eu vou aqui comentar que um dos hospitais que nós trabalhamos, na verdade, 2 deles, nós implantamos não somente o índice de glosa, mas nós implantamos desde a emissão da fatura, o envio ao convênio, o retorno do convênio, o pagamento, a pré-glosa, a glosa, o recurso de glosa, o pagamento do recurso de glosa até a quitação. Então, essa ferramenta proporcionava com que a gente enxergasse todo esse processo que discorre o tempo da conta, e isso nos ajudava na tomada de decisão e principalmente nas negociações específicas com cada convênio. Porque também não adianta você colocar isso de uma forma geral e depois você não conseguir ali identificar qual é o convênio que está contribuindo para que você tenha um prazo médio de recebimento de 65 ou de 70 dias, qual é aquele convênio que tem um peso maior no volume, no valor da glosa, da glosa aceita. Então, é necessário com que você tenha essa informação, tanto ela de maneira geral, né? Ou nesse caso, como a gente chama sintético, como você tem ela de maneira analítica, né? E aí é importante também trazer a margem EBITDA, que vai avaliar a eficiência operacional e a lucratividade, lembrando que a margem EBITDA ela não é um indicador de fluxo de caixa, como muita gente tem difundido e disseminado isso, tá? A margem EBITDA, ela é um indicador que evidencia a capacidade de geração de caixa, mas ela não é a geração de caixa, tá? Então, lógico, também um ponto importante, ela tem um olhar econômico, de regime econômico, e não de regime de caixa. O fato é que essas utilizações desses KPIs, eles têm uma importância porque vão ajudar com que você monitore a saúde financeira dos hospitais. E uma vez em que você traz isso para uma linha de monitoramento, você consegue identificar aonde é que estão esses gargalos no ciclo de receita e, com isso, implementa ações corretivas de maneira proativa e não fica limitado simplesmente a, de novo, olhar para o retrovisor, ver que foi um resultado ruim, ver que está perdendo dinheiro, ver que o volume de glosa foi muito alto e chorar. Então, os indicadores permitem com que você olhe para frente, monitore a saúde financeira, identifique onde tem os empecilhos, os gargalos, e você entre para poder acionar, para poder implementar ações corretivas antes do problema acontecer, tá? Bem, e aí, uma vez em que você identifica, traz tudo isso para dentro de um olhar, de um prisma, né, de uma central de monitoramento, aí você vai ter que trabalhar nas estratégias de negociação para que você consiga melhorar o ciclo de receita dos hospitais. Então,
vou agora conectar com aquilo que o William colocou lá na frente sobre englobar a capacitação do colaborador. Gente, as equipes precisam serem capacitadas. Um dos pontos que permitem com que a gente, de fato, promovam esses eventos aqui com vocês é exatamente que a gente quer ofertar, quer compartilhar conhecimento. As empresas e os seus gestores, eles precisam ter a compreensão clara, mas muito clara, muito transparente, de que eu não posso pensar que a pessoa que está lá no processo, que ela vai saber fazer e pronto, acabou-se. Eu preciso treinar os meus profissionais. Esses profissionais precisam estar treinados para que eles consigam ter pujança, tecnicidade, dinamicismo para negociar efetivamente com as operadoras e com os planos de saúde. Então, é importantíssimo que as instituições elas invistam na educação, na formação do colaborador, que elas preparem realmente as equipes e que essas equipes elas não fiquem vivendo o ar da obsolescência, porque eles nunca saíram ali do processo para nada. Então, nós acreditamos na educação. A Golden Bridge Business School acredita na educação continuada, na educação permanente. Então, uma boa estratégia de negociação, né? Porque eu tenho que ter uma relação aqui com o convênio. A minha equipe precisa estar capacitada, ela precisa saber negociar de maneira efetiva com as operadoras do plano de saúde. O segundo ponto esbarra numa questão que eu vejo que trata-se de valores que muitas vezes as instituições elas colocam, mas nem sempre isso é dessa forma. Mas nós precisamos ser transparentes na negociação. O processo de faturamento, claro, ele constrói relações sólidas e sustentáveis. O convênio não é o meu inimigo. O hospital não é o meu inimigo. Nós somos parceiros de negócio. E para isso precisa haver transparência. Processos de faturamento que trazem essa clareza, essa claridade, tá? Ela constrói relação sólida e sustentável. Não pode ser, eu não sei quantos aqui são da mesma época que eu, mas eu vou usar uma analogia, e gosto muito dessas analogias, porque essas simplificações ajudam a gente a entender e a passar uma mensagem, né? Mas não pode ser uma relação amistosa de pica-pau e Zé Curubu, que um fica querendo passar o outro para trás. É necessário que tenhamos transparência no processo. Os hospitais tenham transparência no processo. Da mesma maneira, os convênios. Porque processos de faturamento claros para construir relação sólida e sustentável, aonde os convênios entendam que não, isso daqui não existe má fé, não existe oportunismo, de fato aqui esse é o processo claro. Terceiro ponto de estratégia de negociação, que eu encontro muito isso nos hospitais, por incrível que pareça, pessoal, é exatamente padronização. As comissões de padronização, quando elas não são inexistentes no âmbito hospitalar, elas existem, mas elas não cumprem o seu papel. Então, a padronização, que é justamente a implementação de práticas e protocolos claros de cobrança, ela vai reduzir conflito. Porque o protocolo vai estar dizendo aquilo, é claro. A padronização do medicamento, é claro. Eu não vou querer fazer a inclusão de um medicamento não padrão, e esse medicamento não padrão, ele não é remunerado pelo convênio. Lembra que nós falamos que é um ecossistema? Então, eu não posso simplesmente introduzir, solicitar, quer seja uma medicação ou uma mudança de protocolo, se antes eu não conversar com a área comercial, se eu não conversar com a área de contratos para dizer o seguinte, olha,
Nós somos remunerados por isso? Então, a padronização nos hospitais, tanto falando a nível de protocolos elaborados, como também a própria comissão de padronização de medicamento, de material descartável, ela tem uma importância enorme, porque ela reduz o conflito, ela reduz o ruído, ela reduz a ruptura. Volto a dizer, é impressionante que a maior parte dos hospitais, quando a comissão ela não existe, quando a comissão ela não existe, as que existem não atuam de maneira cabal naquilo que foi o propósito de você formar uma comissão de medicamento, de material, e os protocolos também têm a sua importância. E por quarto, falamos aqui da negociação colaborativa, tá? Assim como não existe a relação ali do pica-pau e do Zé Crobu, que não pode existir, nós não podemos olhar com esse prisma, com essa lente, com essa ótica de que o convênio é meu inimigo. E o convênio não pode ter a ótica de que o hospital é meu inimigo. A negociação, uma vez em que a equipe está capacitada, uma vez em que há transparência em ambos os processos, em que existe a padronização, a negociação precisa ser colaborativa. Ela vai buscar soluções sempre antagônicas ao malefício para ambas as partes, em vez de estarem sempre se confrontando. Convênios e hospitais precisam entender que são parceiros de negócio. Não são inimigos. Não é o bem contra o mal. Não é a polarização, mas é a junção. As diferenças, elas devem complementar essas parcerias, porque o convênio não sobrevive sem o hospital e o hospital também não consegue sobreviver sem o convênio. Então, essas estratégias de negociações que eu escrevi no meu artigo vêm exatamente consoado e estribado na minha experiência, tá? Invista, volto a dizer, invista na educação das equipes. Não deixem com que os colaboradores que fiquem imersos somente no processo, né? Nesse ambiente de, volto a dizer, de obsolescência, ele vai ficar obsoleto, ele não vai saber. Mas cumpra, seja transparente, né? Jogue limpo, tenha uma padronização clara. Se isso não está claro, converse com o convênio e cheguem no entendimento. E não esqueçam, a negociação deve ser uma negociação colaborativa. Planejamento financeiro estratégico, ele vai trazer 5 pontos. A análise preditiva deve ser baseada em históricos e projeções. E aqui eu gostaria de fazer uma ponderação muito pertinente, que é outra característica que eu encontro muito nos hospitais, quer onde eu cheguei enquanto diretor, quer hoje na minha atuação como consultor e assessor, e também educador. Dentro da sala de aula a gente se depara com esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa tem um TASI da vida, como o William sinalizou ali para a gente, tá? Ou tem um MV, ou tem um sistema, ou tem algum outro RP. E aí o que acontece muitas vezes? Em muitos casos, a operação ela roda alheia ao sistema. Para um planejamento financeiro estratégico, é necessário com que essa análise preditiva, não é preventiva, o preditismo, ele é um tipo de ação muito mais profundo que o preventivo, porque ele não vai apenas olhar a previsão, mas ele vai olhar todos os meandros, as nuances, os percalços que possam ter nessa projeção que ele vai fazer. Ela tem que ser baseada em dados históricos e projeções. E isso tem que estar circulado e disponível dentro do sistema. Um outro planejamento financeiro estratégico, os recursos precisam serem alocados de maneira eficiente, mas eu diria que de maneira racional.
razoada. O dinheiro já é curto, o fluxo de caixa já é apertado, a margem de lucratividade já está corroída. Eu ainda vou alocar o recurso de qualquer maneira? Não. Eu preciso ter uma boa alocação de recurso, uma alocação de recurso eficiente. E eu preciso priorizar investimentos de alto valor agregado. O investimento de alto valor agregado é aquilo que vai me trazer um retorno alto num tempo de espaço muito menor, né? Vou ler aqui no chat, o Micael acabou de colocar aqui, né? Professor, nessa questão do planejamento financeiro, podemos colocar a questão de orçados e realizados, assim não tendo impacto grave no fluxo de caixa? Sim. Na verdade, Micael, essa pergunta é muito interessante e oportuna, porque o que ocorre? Na maioria das vezes, as pessoas não, as empresas e os gestores e as médias gerências, né, que são aqueles que figuram entre a diretoria e aqueles que estão, de fato, executando a estratégia, que eu não gosto muito desse termo operacional, porque, na verdade, quem está na ponta, ele está tangibilizando a estratégia. Ou não, ele está confirmando ou não. Mas o orçamento, ele é uma ferramenta estratégica com uma visão de um ano. Então, é necessário com que o orçamento ele seja implementado no hospital e que ele seja acompanhado mensalmente, exatamente porque ele encaixa na análise preditiva baseada em dados históricos e projeções. Tá? É muito importante essa pergunta sua. Tá? E é ele, e por meio dele, que você sabe qual vai ser a prioridade de investimento e o que é de alto valor agregado e o que não é de alto valor agregado. Ok? O outro ponto do planejamento financeiro estratégico é a utilização de ferramentas de BI. Né? Nós falamos do Eno, nós falamos da Controladoria 4.0, porque elas trabalham na integração de dados financeiros operacionais. E aproveitando a pergunta do Micael, olha lá, o orçamento permite com que eu simule cenários para maior agilidade nas tomadas de decisões. Então, o orçamento ele é um componente, tá, dentro do planejamento financeiro estratégico. Isso vai permitir com que os gestores hospitalares, e não me refiro só aos administradores, aos diretores, eu falo novamente, a média gerência tem que conhecer a estratégia, nem que seja a estratégia orçamentária. Precisa conhecer, precisa compreender e precisa querer. Por quê? Essas estratégias permitem com que o tomador de decisão se antecipe a cenários. E a tomada de decisão dele vai ser com base em quê? Com base em fundamentação técnica. Porque ele vai utilizar o dado histórico. E isso é essencial para a sustentabilidade financeira a longo prazo. E aqui perto do nosso final, depois para a gente poder abrir aqui para responder perguntas, se tiver, eu falo dos desafios e reformas que são necessárias. A primeira é que a gente sabe que a regulamentação precisa ser melhorada entre os hospitais e operadores. Tá? Isso é um desafio estrutural que existe dentro da saúde suplementar. O segundo, né, embora nós colocamos como uma estratégia de negociação, mas eu torno a trazer ela aqui novamente, a gente precisa aprimorar os processos de glosa e pagamento. Isso precisa ser mais transparente, tanto para o hospital que recebe a glosa, né, quanto para o convênio, que é o gerador, que é aquele que aplica a glosa. Tá? O terceiro pilar é que existe a necessidade de implementar reformas para que haja uma atualização do sistema de saúde.
Nós precisa haver uma modernização nesse processo. E por fim, eu trago ali o financiamento. Deve haver revisão de políticas públicas de financiamento, principalmente para aquelas instituições que são dependentes do SUS. Então, além desses quatro pontos que a gente traz, ou 4 desafios de reforma necessária, é necessário que haja um fortalecimento no mecanismo de arbitragem e mediação de conflitos, para que haja uma redução de custos que estão associados à disputa judiciais. Então, para mim, que está e estou dentro sempre do âmbito hospitalar, há muita judicialização e uma briga ad eterno entre convênio e hospitais. E precisamos pensar na inovação tecnológica do ciclo de receita. Tá? A tal inovação, ela desempenha um papel importantíssimo, onde ela trabalha numa remodelagem desse ciclo de receita hospitalar. Ao invés de ter uma gama de pessoas ali, precisamos pensar na inovação tecnológica, porque a inteligência artificial ela é uma delas, que ela, passa a identificar padrões e principalmente a sinalizar e antecipar potenciais inadimplências que possamos ter. Tá? Falo e trago um pouco aqui do Machine Learning, que é o aprimoramento de gerenciamento de contas a receber através do aprendizado da máquina, e também a automação de processos que vai reduzir erros e aumenta a eficiência, principalmente naquelas tarefas que têm uma repetitividade maior. Né? Então, hospitais que investem em inovações tecnológicas, eles, além de melhorar a sua eficiência, eles tornam-se mais competitivos no mercado. Então, é necessário que se pense em inovação tecnológica. Tá? E aqui eu gostaria de poder fechar esse último slide, onde a gente traz um fechamento, e eu quero também evocar perspectivas futuras. Uma delas é que, gente, a gestão do ciclo de receita ela é fundamental para todo e qualquer hospital, clínica e estabelecimento de saúde. Porém, nós vimos que existem vários desafios nos dias de hoje, e esses desafios, eles obrigatoriamente, tá, requer que a gente consiga trazer a adoção de uma maneira muito plural, muito capilarizada, tá, perante esses desafios. E eu deixo aqui cinco ações, 5 abordagens multifacetadas que a gente precisa incluir nos hospitais, ou que os gestores precisam incluir nos hospitais. A primeira, adoção de tecnologias avançadas. IA, Machine Learning, automatização dos processos, BIs. Não tem como a gente fugir, não há como retroceder. Tá? O outro, implementação de indicadores financeiros que tragam uma volumetria, uma pujança, uma robustez nesse número. Não dá mais para que números que envolvam o ciclo de receita, mas que impacta e que há vários stakeholders, várias partes interessadas, vários componentes envolvidos, não dá mais para que isso seja uma caixa preta, uma caixa de Pandora. É necessário que esses indicadores financeiros robustos não sejam apenas de posse das diretorias, mas é necessário que sejam compartilhados com aqueles que estão ali executando a estratégia. Tá? O terceiro, a promoção de uma cultura de excelência profissional, operacional. Novamente, sinalizo aqui e evoco a importância da educação. Tá? Se essa educação não está sendo efetiva ou praticada internamente, faça esse investimento em capacitar e em investir na equipe de vocês, porque
sem educação, você não consegue promover uma cultura de excelência operacional. E se você tem uma cultura de ineficiência operacional, deixa eu falar uma coisa para você, que é uma frase que atribui-se a Peter Drucker, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, atente para a capacitação de todos os colaboradores, cooperadores, de todo o time, de todos os indivíduos que estão dentro da organização. É somente por meio dela que você vai promover uma cultura de excelência operacional. O quarto é aquilo que também falamos agora há pouco. Não há inimigos, não existem inimigos, e tampouco são adversários. Fortaleça a aliança entre o hospital e a operadora de saúde, entre a operadora de saúde e os hospitais. É necessário para que haja não somente essa sobrevivência, mas para que haja esse cenário de uma saúde financeira, uma gestão econômico-financeira saudável, para que permita mais investimentos, mais competitividade no mercado, e com isso haja uma expansão, uma estratégia de crescimento. Desenvolvimento de uma perspectiva de longo prazo sobre a perenidade financeira, né? Não basta só termos o orçamento que olha para um ano. É necessário que tenhamos uma estratégia e um posicionamento estratégico, uma estratégia formulada, elaborada, criada, mas muito bem robusta, né? Porque não adianta querermos simplesmente olhar e fazer gestão de hospital por fluxo de caixa. O futuro da saúde suplementar, ele depende de reformas profundas, mas também depende da capacidade de adaptação das instituições. Não sei quantos são gestores aqui, mas os gestores hospitalares, eu, você, somos responsáveis por liderar todas essas transformações com uma visão muito ampla, num zoom out estratégico muito grande, entendendo que é necessário integração de tecnologia, mas também relação colaborativa e prática de gestão sustentável. Então, com isso, nós encerramos a nossa live de hoje, falando sobre a importância da gestão do ciclo de receita hospitalar. Reitero que, com base no artigo que nós escrevemos e o artigo escrito com base no relatório da ANAP, eu gostei muito aqui da interação que nós tivemos no chat. Não sei se tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta, alguma contribuição, algum acréscimo a tudo aquilo que foi dito ou o que não foi dito, né? Então está aberto aí para perguntas via chat, pessoal. Uma hora e 18, já são 8h20, né? Bem, de qualquer forma, enquanto eu sei que há sempre esse delay que existe, eu quero dizer aqui que os meus dados, eles são públicos no LinkedIn, né? Então a gente lógico, está fazendo aqui na conta profissional da nossa escola, da Golden Bridge Business School, mas temos também a nossa conta pessoal também, onde nós fazemos a divulgação de todo o nosso trabalho e de tudo aquilo que a gente vem construindo também no âmbito da saúde, tá bom? Os meus dados também, como eu disse, são públicos. Se não tiver nenhuma pergunta, nenhum acréscimo a fazer, mas alguém quiser me fazer, pode me fazer pelo chat, pode me fazer pelo WhatsApp, pode me fazer também pelo chat pelo direct do Instagram. Então, o William colocou aqui uma ótima apresentação, eu quero então agradecer a presença aqui de todos, tá? Que estiveram conosco até esse horário.
Teremos um próximo warm-up e qualquer necessidade de contato, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. Mais uma vez, agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Quero desejar uma boa noite. Obrigado, Micael. Que fiquem com Deus e desejo um excelente fim de semana. Até o próximo warm-up. Um abraço.